E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado com mais uma videoaula de resolução de problemas nessa nossa disciplina aí do EAD. E hoje o assunto é PG, progressão geométrica, né? A gente vai falar um pouquinho, rapidamente, assim, um resumex da teoria e logo em seguida a gente vai começar a resolver várias questões, vários problemas. Né? Lembrando você que não está cursando a disciplina, mas que quer acompanhar aí a resolução, na descrição do vídeo eu coloquei o livro, né, o link do material didático, né, que você pode baixar e você pode ver aí problemas resolvidos e também acompanhar a resolução dessa aula. Tá bom, gente? Então vamos que vamos, muita coisa boa por aí e vamos resolver problemas de progressão geométrica a partir de agora. Bom, queridos, vocês me conhecem, né? E sabem que uma coisa que eu gosto de fazer é aquele resuminho da teoria, né? Que é a base para a gente resolver as questões depois, tá bom? Então, só relembrando rapidamente o que é uma PG. Uma PG é uma sequência de números que para a gente chegar no próximo a gente multiplica um número fixo. Tá? A gente é um pouquinho diferente da PA, né? Porque na PA a gente trabalha com soma, né? A gente soma mais a razão, mais a razão, mais a razão. Na PG não. Na PG o que a gente vai fazer é multiplicar o número fixo que a gente continua chamando de razão. Tá? Então, para chegar no próximo termo, o que a gente faz? A gente multiplica um número fixo que é a razão. Né? Um exemplo rápido de PG, só para fixar ideias. Né? Por exemplo, aqui, ó, 3... 6, 12, 24, 48, né? E assim por diante, né, gente? O que eu estou fazendo para chegar no próximo? Eu estou fazendo vezes 2, né? Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Nesse caso, 2 é a razão da minha PG, tá bom? Coisas que podem ajudar muito a gente na hora de fazer as questões, né? Então, tem aquela formulazinha do termo geral da PG, né? Aqui a gente não trabalha com soma, a gente trabalha com multiplicação. Então, por exemplo, vamos pensar, gente, quem é que vai ser o segundo? O segundo termo vai ser o primeiro vezes a razão. A gente vai chamar a razão de quê, ok? Então, o segundo vai ser o primeiro vezes quê. O terceiro vai ser o primeiro vezes que. Estão acompanhando? Que é o quadrado, né? O quarto vai ser o primeiro que. Então, tu percebe que na potência de que vai aparecer sempre um a menos, né? O quarto vai aparecer que ao cubo, o quinto vai aparecer que na quarta, e aí que vem a ideia, aí que vem a inspiração divina para essa fórmula da PG. Ou seja, se eu quero saber o centésimo termo, aqui vai aparecer uma razão elevado a 99, né? Quer dizer, sempre um termo a menos, tá bom? Então, essa formulazinha, termo geral, bem útil para resolver as questões. Uma outra fórmula que pode ajudar, gente, é a fórmula da soma. A soma dos n primeiros termos, tá? Então, se eu quero saber qual é a soma dos n primeiros termos da PG, ou tu soma na raça, né? Vai fazendo o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, mais o sexto, ou essa fórmula aqui pode ajudar bastante, tá? Primeiro termo vezes razão na n menos 1 sobre razão menos 1. Tá? Essa é a fórmula da soma, pode ser bem útil em algumas questões, ok? Soma dos n primeiros termos é o primeiro vezes razão na n menos 1 dividido por razão menos 1. E, finalmente, gente, uma outra coisa que a gente vai usar, inclusive, numa questãozinha difícil, é o seguinte, é uma propriedade da PG. Né? Vamos pensar, né? Vamos pensar. A PG, a gente multiplica o número fixo, a gente multiplica a razão. Então, se eu quiser saber a razão, basta dividir, né, gente? Basta pegar, por exemplo, assim, o A2 e dividir pelo A1. É o que a gente podia ter feito aqui, ó, né? Se eu quiser saber a razão, eu faço 6 dividido por 3, ou eu faço 12 por 6, ou eu faço 24 por 12. Como o número é fixo, como a razão é fixa, tem que dar a mesma coisa, né? Então, uma propriedade que pode ser muito útil, gente, é essa aqui, ó. Deixa eu escrever para vocês, ó. Dada uma PG, tá? A gente sabe que o A2 dividido pelo A1, que é a razão, isso representa a razão,
tem que dar a mesma coisa que o A3 dividido pelo A2, né? Que tem que dar a mesma coisa que o A4 dividido pelo A3, e assim por diante, né? Isso a gente vai usar daqui a pouco numa questãozinha. Tá, gente? Tem muito mais coisa que eu poderia falar, mas a ideia é fazer uma breve revisão, um resumex aí da teoria de PG, e eu acho que a partir de agora a gente está pronto para encarar as questões, tá? Vai ter questão complicada, vai ter questão que vai dar trabalho, mas vamos que vamos, gente. Muita fé e a gente vai conseguir resolver as questões sobre PG. Bom, queridos, vamos começar então a nossa resolução de problemas de PG. Tá? Questão número 4, página 55, dá uma olhadinha no livro-texto. Tá? Eu tenho uma fórmula esquisita a princípio para a soma dos n primeiros termos de uma PG. Né? Ele deu essa expressão aqui, e aí a pergunta dele é razão e o primeiro termo. Tá? Então dá uma pensadinha, tenta montar, tenta ver o que dá para fazer com essa fórmula que ele deu, e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Queridos, o negócio é o seguinte, essa questão, por incrível que pareça, ela é bem mais fácil do que parece. Tá? Porque assim, ó, a única coisa que tu tem que perceber, que tu tem que se ligar, é que essa fórmula é uma fórmula geral. Né? Ela vale, como o enunciado está dizendo, para os n primeiros termos, e o n pode ser qualquer coisa. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso somar só o primeiro termo. Né? A soma só do primeiro termo ela tem que ser dada por essa fórmula aqui também. A soma dos dois primeiros termos tem que ser dada por isso aqui também. Tá? Então, de certa forma, assim, ó, se eu quero saber o primeiro termo, apenas o primeiro termo, é aplicar essa fórmula para n igual a 1. Né? Aí olha só que coisa querida, que coisa linda, gente. Como é que vai ficar o negócio? Vai ficar a soma só do primeiro, né? S1, bom, soma do primeiro é ele próprio, né? Isso vai ser quem? Isso vai ser 3 que multiplica 1 mais 1 menos 3, tudo isso sobre 2. Né? E daí parece até que a gente está roubando, mas a gente não está roubando não, tá, gente? Essa fórmula aqui, ela é geral, ela vale para qualquer n, ela vale para n igual a 1, vale para n igual a 2, vale para n igual a 3, tá? E a única coisa que eu estou fazendo é que eu estou aplicando ela para n igual a 1. Aí o que vai acontecer aqui? Vamos ver, eu vou ter 3 ao quadrado, né? Aqui vai dar 3 ao quadrado, vai dar 9 menos 3 sobre 2, e 9 menos 3 sobre 2 vai dar 6 sobre 2, que é 3, né? Quer dizer, o resultado final é igual a 3. Então, a gente acabou de descobrir o primeiro termo. O primeiro termo já está bem de boa, já está de graça, né? O primeiro termo vale 3. Ah, mas eu não quero saber só o primeiro termo, eu quero saber também a razão. Não, beleza. Para descobrir a razão, a gente vai fazer o seguinte, gente, a gente vai aplicar essa fórmula, essa mesma fórmula, vamos ser espertos, né? Vamos fazer do jeito mais fácil. A gente vai usar essa mesma fórmula da soma para os dois primeiros. Aí eu vou descobrir a soma dos dois primeiros. Descobrindo a soma dos 10 primeiros, eu vou saber quem é o segundo, e daí automaticamente eu vou saber quem é a razão. Tá? Então vamos lá, galera, vamos que vamos. Vamos calcular a soma dos dois primeiros. Como é que vai ficar? Me ajuda? S2, né? S2 vai dar 3 elevado a 2 mais 1, menos 3, tudo isso sobre 2. Bom, o que eu vou ter aqui então? Eu vou ter que essa soma vai ser, vamos ver, 3 ao cubo dá 27, 27 menos 3 sobre 2. 27 menos 3 sobre 2, isso vai dar 24 sobre 2, e 24 sobre 2 vai dar 12. Só que é nesse ponto agora, gente, que tu tem que tomar muito cuidado para não errar, muito cuidado para não fazer besteira, porque assim, ó, a gente fica com muita vontade. Ah, professor, já descobri, o segundo termo é 12. Não, não. O 12 é a soma dos dois primeiros.
Tá? Então, como o primeiro termo é 3, automaticamente eu descobri que o segundo termo é 9, né? Porque a soma dos dois primeiros é 12. Tá? E se eu tenho o primeiro e o segundo, eu tenho tudo, né? Então, o que a gente acabou de descobrir? Vamos anotar aqui, ó. A gente acabou de descobrir que a nossa PG, na verdade, vamos lá, o primeiro cara é 3, o segundo cara é 9, e aí eu não preciso de mais nada, né, gente? Porque se eu sei o primeiro e eu sei o segundo, eu consigo automaticamente descobrir qual é a fórmula dela, né? Qual é a lógica dela, vamos dizer assim, tá? A lógica qual que é? Que eu multipliquei 3, né? Vezes 3, aqui vai ser vezes 3, aqui vai ser vezes 3 e assim por diante, né? Quer dizer, a razão é 3, é o número fixo que eu estou multiplicando e o primeiro termo dessa PG é 3. Bom, queridos, bora lá, mais uma questãozinha esperta sobre PG. Na verdade, ela envolve um pouquinho de cada, tá? Essa questão é legal porque ela envolve um pouquinho de PA e um pouquinho de PG, tá? Então, vou dar 2 minutinhos aí para vocês tentar rabiscar alguma coisa, tentar fazer, tentar sair do lugar e logo em seguida a gente confere a resolução. Queridos, vamos lá. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma soma de 3 números em PA, tá? E essa soma de 3 números em PA vale 12. Uma dica para vocês, gente, é o seguinte, isso eu já falei no outro vídeo, na outra aula que a gente teve sobre PA, que é assim, ó, quando eu falo da soma de 3 números em PA, vale a pena tu escrever em função do segundo. Né? Por que escrever em função do segundo? Porque vai acontecer um cancelamento da razão. Inclusive, a gente fez no outro vídeo, a gente fez uma outra questão que a gente já usava esse artifício, já usava essa ideia. Tá? Então, olha só que legal. Ó. Eu tenho 3 números em PA. Os 3 números em PA eu vou escrever como, queridos? Eu vou escrever como A2, o segundo vai ser o A2, né? O terceiro vai ser o A2 mais a razão e o primeiro vai ser o A2 menos a razão. Isso é uma técnica muito útil que a gente usa quando ele fala em soma, né? Porque olha só que legal, ele falou que a soma desses 3 números é 12. Bom, a soma desses 3 números é 12, vamos escrever a equação, né, gente? Vamos escrever a equação, então eu vou ter que A2 menos R mais A2 mais A2 mais R, isso vai dar igual a 12. Né? Olha só que delícia! Cancelamos o R, né? Eu vou ter menos R mais R morreu, e daí eu vou ter que 3A2 igual a 12, né? 3A2 igual a 12. Portanto, a gente já descobriu quem é o nosso A2. O nosso A2 vai ser 12 sobre 3, que vai dar 4. Tá? Então, essa informação a gente já tem. O A2 é 4. Maravilha. Para, respira fundo e vamos continuar a resolução. Se o A2 é 4, o que a gente sabe aqui, gente? A gente sabe que esse termo aqui, então, é 4. Né? Esse outro aqui é 4 menos R. Eu ainda não sei o R, mas vamos descobrir. E esse outro aqui é 4 mais R. Tá bom? Agora, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a fazer uma maracutaia para construir uma PG. Olha só que legal. Então, ele está dizendo no enunciado o seguinte, ó. Extensão no enunciado, interpretação, hein? Interpretação é super importante para resolver problema. Se somarmos 2 ao terceiro termo, tá? Então, na verdade, eu estou modificando um pouquinho, tá? Agora não vai ser mais 4 menos R, 4 e 4 mais R, porque eu vou somar 2 ao terceiro termo. Tá? Então, eu tenho uma nova sequência, e essa nova sequência é a seguinte, ó. O primeiro termo eu vou manter como está, né? Porque ele não falou nada. Então, o primeiro termo continua sendo 4 menos R. Tá? O segundo termo eu vou manter também, porque ele não falou nada, continua sendo 4. E o terceiro termo é que mudou, né? Eu somei 2. Se eu somei 2, gente, ó, atenção total, não vai ser 4 mais R. Agora vai ser o quê? 6 mais R. Tá? Então, eu fiz uma
pequena modificação de acordo com o enunciado, e ele está falando para a gente, com muito carinho, ele está falando que a nova sequência é uma PG. Ai, gente, essa nova sequência aqui, ele disse que é uma PG. E aí o que a gente pode usar? Para descobrir o R, para descobrir a razão, a gente pode usar aquela propriedade que a gente conversou no comecinho da aula, que é o quê? Se eu pegar o segundo e dividir pelo primeiro, isso vai me dar a razão da PG, né? Ok? Se eu não o R, mas vai me dar a razão dessa PG. Se eu pegar o segundo e dividir pelo primeiro, é a mesma coisa que eu pegar o terceiro e dividir pelo segundo, tá? Então, olha só o que eu posso fazer. Ó. O que eu posso fazer é montar uma equaçãozinha por aquela propriedade e eu vou ter que o segundo, vamos lá, o segundo. Tudo são técnicas, né, gente, que a gente vai melhorando à medida que a gente vai resolvendo problemas. Tá? O segundo dividido pelo primeiro é a mesma coisa, vai dar a mesma coisa que o terceiro dividido pelo segundo. Vamos colocar aqui o terceiro dividido pelo segundo. Tá? E o que eu tenho aqui? Uma equaçãozinha. Vamos trabalhar essa equação. Quem está dividindo passa multiplicando, quem está dividindo passa multiplicando. E no final das contas o que vai sobrar para a gente é uma equação de segundo grau. Tá? Então vamos lá? Vamos resolver? Vamos ver quanto é que dá? Bom, passei multiplicando aqui, tá? Vou passar multiplicando aqui, vou passar multiplicando aqui. Então eu vou ter que 16 é igual a 4 menos R, que multiplica 6 mais R. Bom, isso vai dar, vamos lá, vamos fazer a distributiva aqui, né? O famoso chuveirinho. Isso vai dar 16 igual a 24 mais 4R. Né? Vai fazendo com calma aí também, né, gente? Vai fazendo com calma, a gente vai conferindo. Menos 6R menos R quadrado. Ok? Acho que é isso aí, né? 24 mais 4R menos 6R menos R quadrado. Tá arrumando os termos aqui da minha equação de segundo grau, né? Todo mundo já viu que vai sobrar realmente uma equação de segundo grau. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar tudo para a esquerda, tá? Passar todos os termos para a esquerda. Então, eu vou ter aqui, vamos ver, R quadrado. Aqui daria menos 2R, né? Menos 2R passando para a esquerda vai dar mais 2R. Menos 16 menos 24. 16 menos 24 vai dar menos 8, né? Menos 8 igual a zero, tá? E aí a gente tem uma equaçãozinha de segundo grau, a questão está praticamente resolvida, a gente praticamente na mão, não podemos se perder agora, né? O que a gente tem aqui? Dá para fazer por Bhaskara, dá para fazer por produto de soma, né? Tu pode fazer do jeito que tu quiser. Eu acho que eu vou usar o velho e bom produto de soma, tá? Olha só, o que eu quero? Eu quero que o produto dê menos 8, né? E eu quero que a soma dê menos 2. Então, para o produto da menos 8 e a soma da menos 2, eu acho que é menos 4 e 2, né? Vamos colocar aqui, ó, o meu R'. O meu R' seria menos 4. Já vamos conferir, tá? Menos 4. E o meu R duas linhas seria o 2. Tá, vamos conferir. O produto da menos 8 fechou e a soma da menos 2 fechou. É isso mesmo. Tá? Só que daí a gente tem que decidir uma coisa, né? Quem é que nós vamos escolher? Vamos escolher como solução o menos 4 ou vamos escolher o 2? E daí tu volta no enunciado, pensa um pouquinho, né? Ele está falando de uma PA crescente, né, gente? Começo da questão foi uma PA crescente. Pô, PA crescente, a razão tem que ser positiva. Tá? Então, infelizmente, o menos 4 vai embora, não queremos o menos 4 e a gente vai adotar como sendo o nosso R vai ser 2. Tá?
Se o nosso R é 2, quase lá, gente, aqui tem que fazer bastante coisa nessa questão. Se o nosso R é 2, olha só, a PG a gente já sabe quem é. A PG, que a gente não sabia no começo, né, vai ser composta por quem, gente? Vai ser composta pelo... o meu R é 2, né? Se o meu R é 2, o primeiro termo da minha PG vai ser 4 menos 2, que é 2. O segundo termo da minha PG vai ser o 4. E o terceiro termo vai ser 6 mais 2, que dá 8. Realmente, né, eu tenho uma PG de razão 2. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o produto desses termos. Bom, o produto desses termos é só multiplicar, né, gente? Vai dar 2 vezes 4 vezes 8. Isso vai dar 8 vezes 8, que é 64. Essa é a resposta final da questão, tá? Pouquinho de trabalho, mas com muita calma, organizando as coisas, a questão sai. Bom, galera, mais uma questãozinha então de PG para a gente quebrar a cabeça. Essa vai ter que fazer conta, hein? Já adianto que vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu tenho uma PG crescente de 3 termos, a soma deles dá 21, tá? E a diferença entre os extremos, ou seja, o A3 menos o A1 dá 15. E eu quero saber a razão, tá bom? Então tenta fazer as contas aí, né? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, rabiscarem um pouquinho e logo em seguida a gente confere a resolução dessa questão passo a passo. Bom, galera, vamos colocar tudo que a gente tem no papel então, né? Eu tenho uma PG de 3 termos positivos, que a soma deles é 21. Tá? Então, deixa eu colocar no cantinho aqui. A primeira informação que eu tenho é que o meu A1 mais o meu A2 mais o meu A3, isso ele falou para mim que é 21. E ele falou também, por outro lado, que a diferença entre os extremos é 15. Né? Então, diferença entre os extremos, ele está falando do A3 menos o A1. Né? Colocar num cantinho aqui a minha outra equação que a gente vai trabalhar. Muitas contas, gente, muitas contas nessa questão, mas vamos lá, muita fé que vai dar certo. Então, eu tenho que o A3 menos o A1 vai dar 15. Tá bom? Aí o negócio é o seguinte, se fosse uma PA, valeria muito a pena a gente escrever em função do A2. Né? Porque aqui eu vou ter A1 menos a razão, teria, né? A1 menos a razão, A1 mais a razão, então ia acabar cancelando a razão. Só que isso não acontece na PG, gente. Na PG isso não acontece, porque aqui eu vou ter A2 vezes a razão e aqui sobre a razão. Então vai acabar que não cancela nada. Tá? Então vamos fazer o seguinte, nessa questão o tio vai escrever em função do A1 mesmo. Tá? Escrever A1, né? O A1 eu vou colocar como A1, o A2 eu vou colocar como A1 vezes a razão e o A3 eu vou colocar como A1 vezes a razão vezes a razão ao quadrado. Tá? Então, reescrevendo essa primeira equação, como é que vai ficar aqui? Vamos ver. Aqui vai ficar A1 mais A1 vezes a razão mais A1 vezes a razão ao quadrado. Isso vai ser igual a 21. Bom, só reescrevendo a equação, né? E fazendo o mesmo aqui, eu vou ter o A3. O A3 quem é? O A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado, né? A1 vezes a razão ao quadrado menos o A1 é igual a 15. Tá, gente? Para tudo agora. Para tudo, respira fundo, porque assim, ó, a parte de PG praticamente acabou. Tá? A partir de agora é álgebra. A partir de agora a gente tem 2 equações, a gente tem um sistema de equações, e daí o que a gente vai tentar fazer é isolar em uma, substituir na outra, para ver o que acontece, né? Para ver o que a gente consegue. Tá? Tem um pequeno truque aqui, que ajuda pra caramba na resolução, eu acho, pelo menos que simplifica, que é o seguinte, eu tenho esse termo feio aqui, né, que me atrapalha um pouquinho, A1 vezes a razão ao quadrado. E aqui eu tenho a mesma coisa, A1 vezes a razão ao quadrado. Então, talvez, uma ideia que passou pela minha cabeça é a gente isolar esse cara feio aqui para ver o que a gente consegue.
Tá? Então, pode ser? Vamos tentar isso? Vamos ver o que dá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar A1 vezes a razão ao quadrado e vou tentar jogar na outra equação, tá? Isolando, até colocar do ladinho aqui, só para vocês verem o que eu estou fazendo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou isolar o A1 vezes a razão ao quadrado. Então, eu vou ter que A1 vezes a razão ao quadrado. Como eu falei, né? Uma ideia para tentar me livrar do termo mais feio que eu tenho, tá? Isso vai ser 15 mais A1, né? 15 mais A1. Beleza, vou deixar no forno aqui, depois a gente volta para fazer alguma coisa, tá? E no lugar desse cara aqui, desse cidadão aqui, então eu vou escrever 15 mais A1. Tá? Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar A1, vai ficar bem colorida essa questão, parte boa. A1 vezes a razão. E esse cara aqui eu sei quem é, né, gente? Esse cara aqui é 15 mais A1. Então, mais 15 mais A1 é igual a 21. Tá? E daí, olha só que legal, a gente consegue... O que a gente pode fazer aqui, gente? A gente pode melhorar um pouquinho essa expressão, né? Aqui o que eu vou ter? Aqui eu vou ter, vamos ver, 2A1, 2A1, né? Esse A1 mais esse A1, mais A1 vezes a razão, A1 vezes a razão, é igual a 21 menos 15. Tá? Só estou trabalhando um pouquinho a expressão e aí a gente chega nessa equação aqui, ó, 2A1 mais A1 vezes a razão é igual a 6 e eu acho que dá para colocar o A1 em evidência, né? E a gente vai ter uma expressão legalzinha para o A1. Tá? Colocando o A1 em evidência, olha só, A1 que multiplica 2 mais a razão, estão me acompanhando? Que é coisa, pausa o vídeo, volta, né? Mas é bem importante entender o desenvolvimento da álgebra da coisa aqui, tá? Então, A1 vezes 2 mais a razão é igual a 6. E se eu passar dividindo, eu vou ter uma expressão bonitinha para o A1, cara. Aí a gente está começando a chegar lá. O A1 vai ser 6 dividido, vou colocar aqui, 6 dividido por 2 mais a razão, tá? 2 mais a razão. E o que nós temos, queridos? Nós temos uma expressão para o meu A1. Né? O meu A1 ele pode ser dado por 6 sobre 2 mais a razão. Tá? Deixa eu marcar isso aqui, botar um quadradinho em volta, que foi muita luta até chegar aqui, né, gente? Mas a partir de agora, o que a gente vai fazer? A partir de agora, bom, a gente sabe quem é que vale o A1. O A1 vale 6 sobre 2 mais a razão. Então, vamos pegar essa equaçãozinha aqui e vamos substituir isso. Substituir e vamos ver o que dá. No lugar do A1, eu vou colocar 6 sobre 2 mais a razão. Tá? Então, voltamos. Aqui vai ficar 6 sobre 2 mais a razão, vezes a razão ao quadrado, menos o A1, que é ele próprio, né? 6 sobre 2 mais a razão é igual a 15. Tá? Agora, legal é assim, gente, ó, no final das contas, ó, aquela visão de futuro, né, que eu sempre falo que é importante a gente ter, né? No final das contas, o que eu tenho? 2 mais a razão está dividindo esse cara, 2 mais a razão está dividindo esse cara. Então, como ele está dividindo todo mundo, eu posso passar multiplicando, passar para o outro lado multiplicando. E depois que eu passo multiplicando, o que vai sobrar no final das contas é uma equação de segundo grau. Né? Olha só que coisa linda, tá? Manipulando essa expressão, trabalhando um pouquinho essa expressão, vai sobrar uma equação de segundo grau. E, gente, que beleza! A gente vai conseguir depois calcular quanto é que vale o quê, tá? Então, olha só, vou pegar o 2 mais Q e vou passar multiplicando. Isso eu posso fazer porque ele está multiplicando todo mundo, né? Como ele está dividindo todo mundo, eu posso passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar
6q ao quadrado, menos 6 é igual a 15 que multiplica 2 mais q. Ok? Isso vai dar 6q ao quadrado menos 6. Vamos desenvolver isso aqui. 30 mais 15q. Não é aquela coisa que o tio falou, né? A gente vai ter uma equação de segundo grau. Eu falei, gente, essa questão não é fácil não, essa questão dá trabalho. Tá? E agora só rearrumando os termos ali, né? Eu vou ter, vamos ver, 6q ao quadrado, 6q ao quadrado, menos 15q, menos 36 é igual a zero. Aí eu tenho, a partir de agora, eu tenho essa equação de segundo grau para resolver. 6q ao quadrado menos 15q menos 36 igual a zero. Tá? Bom, eu vou deixar de exercício para vocês. Tá? Resolvam a equação de segundo grau. Inclusive, uma coisa que a gente pode fazer, né? A gente não precisa resolver dessa forma, pode dividir, pode simplificar. Dá para dividir tudo por 3, né? Dividindo tudo por 3, a gente vai ter uma equação menorzinha, né? Que fica mais fácil de fazer as contas, de fazer o teu Bhaskara, de fazer o teu produto e soma, tá? Mas a situação final é a seguinte, a gente vai encontrar, depois de resolver essa equação de segundo grau, tá? Fica de exercício para vocês, mas depois de resolver a gente vai encontrar duas possibilidades para raízes. Então a gente vai ter o Q pode ser 4, eu vou ter que o meu Q' pode ser 4, e eu vou ter também que o meu Q duas linhas, né? A minha segunda raiz possível, tá? O meu Q' pode ser menos 3 meios. Então, resolvendo essa equação, eu chego em 4 e chego em menos 3 meios. Mas aí, gente, a pergunta que não quer calar, né? Professor, mas e agora o que eu faço? Será que eu vou escolher o 4 ou será que eu vou escolher o menos 3 meios? Aí tu vai ler com calma a questão e vai perceber o seguinte, bom, a soma dos termos de uma PG crescente, gente. Essa PG tem que ser crescente e positivos, né? Termos positivos. Bom, se eu pegar razão negativa, primeiro que ela vai ser alternada, ela não vai ser crescente. E segundo que eu vou ter termos negativos também, tá? Então, realmente, não pode ser menos 3 meios, e daí a gente escolhe como razão, como única solução possível, o 4. Tá? O 3, infelizmente, vamos descartar esse cara aqui, o nosso amigo menos 3 meios está fora, e a única razão possível é o 4. Bom, o que ele estava pedindo é a razão, né? Então a razão está calculada, a razão vale 4. Se tu quisesse, curiosidade, quisesse saber que PG é essa, só para conferir o que a gente fez, olha só, vamos ver. A razão é 4, né? Então, o meu A1, só voltando aqui um pouquinho, gente, olha só. O meu A1 ele vai ser 6 sobre 6, né? A razão é 4, então 6 sobre 6. Quer dizer, o meu A1 daria 1. Então, essa PG, agora eu sei quanto é que vale essa PG. Essa PG vale, olha só, o primeiro termo dela é 1, né? Colocando aqui, o primeiro termo da minha PG é 1. O segundo termo da minha PG, a razão é 4, né? Então vai ser 4. E o terceiro termo vai ser 16. E assim por diante, né? Mas olha só que legal, ó. Realmente a soma dá 21. Fechou? Maravilha. E realmente a diferença entre os extremos dá 15. Tá, gente? Então, questãozinha trabalhosa, questãozinha que tu tem que manipular, que tu tem que fazer conta, joga para lá, joga para cá, né? Mas fechou. Realmente, o primeiro termo 1 e a razão 4 bate certinho com o enunciado. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desses problemas que a gente resolveu de PG, que deram trabalho, hein? Deram trabalho, mas matemática é isso, né, gente? Matemática volta e meia vai cair num sistema, vai cair numa equação de segundo grau, e aí a gente tem que usar o que a gente já sabe para resolver, tá bom? Galera, lembrando sempre, o material didático, o link do material didático está na descrição do vídeo, tá? Então baixa o livro,
dá uma olhadinha nas questões resolvidas ali, tenta fazer os problemas, tá? E só com muito treino é que a gente vai ficar bom aí nessa coisa de resolver problemas na matemática. Muito obrigado pela atenção, gente. Grande abraço e até a próxima!